Cumprimento a todos os meus irmãos e amigos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 26, Restauração da Verdade. A obra da reforma do sábado, a realizar-se nos últimos tempos, acha-se predita na profecia de Isaías. Ali diz o profeta Isaías: assim diz o Senhor, mantende o juízo, fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Aos filhos dos estrangeiros que se achegarem ao Senhor, para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Isaías 56, verso 1, verso 2, 6 e 7. Estas palavras também se aplicam à era cristã, como pode ser visto pelo contexto. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel, ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Isaías 56, 8. Aqui está prefigurado o ajuntamento dos gentios pelo Evangelho, e sobre os que então honram o sábado é pronunciada uma bênção. O dever relativo ao quarto mandamento da lei de Deus estende-se através da crucifixão, ressurreição e ascensão de Cristo até o tempo em que os seus servos deveriam pregar a todas as nações a mensagem das alegres novas. O Senhor ordena através do profeta Isaías: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8, 16. O selo da lei de Deus se encontra no quarto mandamento. Unicamente este, entre todos os 10, apresenta não só o nome, mas o título do legislador. Declara ser ele o Criador dos céus e da terra e mostra assim o seu direito à reverência e culto acima de todos. Tirando fora este quarto mandamento, nada existe no decálogo para mostrar por que autoridade a lei foi dada. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os discípulos de Jesus são chamados para restabelecerem este sinal, exaltando o sábado do quarto mandamento, a sua devida posição como monumento do Criador e sinal da sua autoridade. À lei e ao testemunho, diz Isaías, capítulo 8, verso 20. Ao mesmo tempo em que são abundantes as doutrinas e teorias contraditórias entre si, a lei de Deus é a única regra infalível pela qual todas as opiniões, doutrinas e teorias deveriam ser provadas. Diz o profeta: à lei e ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8, 20. De novo é dada a ordem: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Não é o mundo ímpio, mas são aqueles a quem o Senhor designa como meu povo, os que devem ser reprovados por suas transgressões. Declara ele ainda: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa a ordenança do seu Deus. Isaías 58, 1 e 2. Aqui se faz referência a uma classe que se julga justa, que parece manifestar grande interesse no serviço de Deus, mas a repreensão severa e solene daquele que examina os corações prova que eles se acham a calcar a pés os preceitos divinos. Desta maneira, indica o profeta a ordenança que tem estado esquecida: levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão de reparador de roturas, restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não fazendo a tua própria vontade, nem seguindo os teus próprios caminhos, nem falando as tuas próprias palavras,
então te deleitarás no Senhor. Isaías 58, 12 a 14. Esta profecia também se aplica ao nosso tempo. A ruptura foi feita na lei de Deus, quando o sábado foi mudado pelo poder romano. Chegou, porém, o tempo para que esta instituição divina seja restabelecida. A ruptura deve ser reparada e levantado o fundamento de geração em geração. Santificado pelo descanso e bênção do Criador, o sábado foi guardado por Adão, lá na sua inocência no Jardim do Éden. Foi guardado também por Adão depois de ter caído, mas arrependido, quando expulso daquela feliz morada. Foi guardado também por todos os patriarcas, desde Abel até o justo Noé, até Abraão, Jacó. Quando o povo escolhido esteve em cativeiro no Egito, muitos, em meio da idolatria do Egito, perderam o conhecimento da lei de Deus. Mas quando o Senhor libertou Israel do Egito, proclamou a sua lei com terrível majestade lá no Monte Sinai, à multidão ali reunida, para que conhecesse a vontade de Deus e a ele temessem e obedecessem para sempre. Desde aquele dia até o presente, o conhecimento da lei de Deus tem se preservado na terra e o sábado do quarto mandamento tem sido guardado. Posto que o homem do pecado conseguisse calcar a pés o santo dia de Deus, houve, contudo, mesmo no período da grande supremacia papal de 1260 anos, houve ocultas nos lugares solitários almas fiéis que guardavam o sábado. Desde a reforma, alguns têm havido em cada geração a manterem-se fiéis na observância do sábado. Embora frequentemente em meio da ignomínia e perseguição, constante testemunho tem sido dado da perpetuidade da lei de Deus e da obrigação sagrada relativa ao quarto mandamento, o sábado da criação. Estas verdades, conforme são apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse, em relação ao evangelho eterno a ser proclamado, distinguirão a igreja de Cristo ao tempo do seu aparecimento. Pois, como resultado da pregação da tríplice mensagem angélica, é anunciado que aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, Apocalipse 14, 12. E esta mensagem é a última a ser dada antes da vinda de Jesus Cristo. Seguindo-se imediatamente à sua proclamação, pelo profeta é visto o Filho do Homem, vindo em glória e majestade para ceifar a grande colheita da terra. Apocalipse 14, 14. Os que receberam a luz concernente à doutrina do santuário celestial e à imutabilidade da lei de Deus, encheram-se de alegria e de admiração ao verem a beleza e harmonia do conjunto de verdades que se lhe desvendaram ao entendimento. Desejaram que a luz que lhes parecia tão preciosa fosse também comunicada a todos os cristãos e criam que seria alegremente aceita. Mas as verdades que os poriam em discordância com o mundo não foram bem recebidas por muitos que pretendiam ser seguidores de Cristo. A obediência ao quarto mandamento exigia sacrifício, ante o qual a maioria das pessoas recuava. Ao serem apresentadas as exigências do sábado, muitos raciocinavam do ponto de vista mundano. Diziam: sempre guardamos o domingo. Nossos pais guardaram o domingo. Muitos bons homens e piedosos morreram felizes enquanto guardavam o domingo. Se eles tinham razão, também nós temos razão. A guarda do sábado, do sétimo dia, nos poria em desacordo com o mundo e não teríamos a influência alguma sobre ele. Que pode um pequeno grupo, aguardar o sétimo dia, esperar fazer contra todo o mundo que guarda o domingo? Foi com argumentos semelhantes que os judeus se esforçaram para justificar sua rejeição de Cristo. Seus pais tinham sido aceitos por Deus ao apresentarem suas ofertas e sacrifícios, e por que não poderiam os filhos encontrar salvação continuando fazendo a mesma coisa que os pais fizeram? Semelhantemente, no tempo de Martinho Lutero, raciocinavam os romanistas que cristãos verdadeiros tinham morrido na fé católica e, portanto, essa religião era suficiente para a salvação.
Tal raciocínio se mostrava uma barreira eficaz contra todo o progresso na fé ou prática religiosa. Muitos insistiam em que a guarda do domingo tinha sido por muitos séculos uma doutrina estabelecida e generalizado costume da igreja. Contra este argumento, se mostrou que o sábado e a sua observância eram mais antigos e generalizados, sendo mesmo tão velhos como o próprio mundo e trazendo sanção tanto dos anjos como de Deus. Quando foram postos os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntamente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, ali foi lançado o fundamento do sábado. Jó 38, 6 e 7 e Gênesis 2, versos 1 ao verso 3. Bem pode esta instituição do sábado reclamar a nossa reverência, pois não foi ordenada por nenhuma autoridade humana e não repousa sobre tradições humanas, foi estabelecida pelo ancião de dias, Deus, e ordenada por sua eterna palavra. Ao ser a atenção do povo chamada para o assunto da reforma do sábado, ministros populares perverteram a palavra de Deus, interpretando-a de modo a melhor tranquilizar os espíritos inquiridores. E os que não investigavam por si mesmos as Escrituras, contentavam-se com aceitar conclusões que se achavam de acordo com os seus desejos, por meio dos argumentos, sofismas, tradições dos pais da igreja e autoridades eclesiásticas. Muitos se esforçaram por subverter a verdade. Os defensores da verdade foram compelidos às sagradas escrituras para defender a validade do quarto mandamento. Homens humildes, armados unicamente com a palavra de Deus, resistiram aos ataques de homens de saber que, com surpresa e ira, perceberam a inutilidade dos seus eloquentes sofismas contra o raciocínio simples, direto, daqueles que eram versados nas Escrituras, ao invés de serem versados nas sutilezas filosóficas. Na ausência de testemunho das Sagradas Escrituras a seu favor, muitos, esquecendo-se de que o mesmo raciocínio fora empregado contra Cristo e os seus apóstolos, insistiam com incansável persistência, dizendo: por que não compreendem os nossos grandes homens esta questão do sábado? Poucos apenas creem como nós. Não pode ser que estejais certos e que todos os homens de saber do mundo se achem em erro? Para refutar esses argumentos, era o bastante citar os ensinos das Escrituras e a história do trato do Senhor para com o seu povo em todos os tempos. Deus opera por intermédio daqueles que ouvem a sua voz e lhe obedecem, e que, sendo necessário, falam verdades, mesmo que sejam desagradáveis, e não temam reprovar os pecados populares. A razão por que Deus não escolhe mais vezes homens de saber e de alta posição para dirigir os movimentos da reforma é o confiar em eles, em seus credos, em suas teorias e sistemas teológicos, e não sentirem a necessidade de serem ensinados por Deus. Unicamente os que têm ligação pessoal com a fonte da sabedoria serão capazes de compreender ou explicar as Escrituras. Homens que têm pouca instrução colegial são por vezes chamados para anunciar a verdade, não porque sejam ignorantes, mas porque não são demasiado pretensiosos para se deixarem ser ensinados pelo Senhor. Aprendem na escola de Cristo, e a sua humildade e obediência os torna grandes. Confiando-lhes o conhecimento da verdade, Deus lhes confere uma honra em comparação com a qual as honras terrestres e a grandeza humana se reduzem a uma insignificância. A maioria dos adventistas mileritas rejeitaram as verdades concernentes ao santuário celestial e à lei de Deus. Muitos também renunciaram à fé no movimento adventista, adotando ideias errôneas e contraditórias acerca das profecias que se aplicavam àquela obra. Alguns foram levados ao erro de fixar datas para a volta de Jesus. Repetidas vezes, um tempo definido foi estabelecido para a vinda de Cristo. A luz que então brilhava do assunto do santuário ter-lhes-ia mostrado que nenhum período profético se estende até
ao segundo advento de Cristo, mas, desviando-se da luz, continuaram a marcar repetidamente o tempo da vinda de Jesus e outras tantas vezes foram desapontados. Quando a igreja de Tessalônica recebeu ideias errôneas no tocante à vinda de Cristo, o apóstolo Paulo aconselhou-a a provar cuidadosamente suas esperanças e expectativas pela palavra de Deus. Citou-lhes profecias que revelavam acontecimentos que ocorreriam antes que Cristo viesse e mostrou-lhes que não tinham base para esperarem a segunda vinda de Cristo nos seus dias. Paulo disse: ninguém de maneira alguma vos engane, 2 Tessalonicenses 2:3. As palavras de Paulo são um aviso. Se acariciassem expectativas destituídas da sanção e aprovação da Bíblia, seriam levados a um modo errado de se conduzirem. O desapontamento os exporia ao ridículo e também à zombaria dos incrédulos, e correriam perigo de se entregar ao desânimo, sendo tentados a duvidar das verdades essenciais à salvação. A advertência do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses contém uma lição muito importante para nós que vivemos nos últimos dias. Muitos adventistas têm julgado que, a menos que pudessem fixar a fé em um tempo definido, numa data definida para a segunda vinda de Jesus, não poderiam ser zelosos e diligentes na obra de preparo para a vinda de Jesus. Mas, como suas esperanças são reiteradas vezes suscitadas apenas para serem depois destruídas, sua fé sofre um abalo tal que se lhes torna quase impossível se impressionarem com as grandes verdades da profecia. A pregação de um tempo definido para o juízo na proclamação da primeira mensagem angélica foi ordenada por Deus. O cômputo dos períodos proféticos nos quais se baseava aquela mensagem, localizando o final dos 2.300 anos no outono de 1844, paira acima de qualquer contestação. Os repetidos esforços por encontrar novas datas para o começo e o fim do grande período profético de 2.300 anos e o raciocínio falaz que era necessário para apoiar este modo de ver, não somente transviaram da verdade presente os espíritos, mas lançaram opróbrio sobre todos os esforços para se explicarem as profecias. Quanto mais frequentemente se marcar um tempo definido para o segundo advento de Jesus e mais amplamente for ele ensinado, tanto mais se satisfazem os propósitos de Satanás. Depois que se passa o tempo, Satanás provoca o ridículo e o desdém aos seus defensores, lançando assim o opróbrio sobre o grande movimento adventista de 1843 e 1844. Os que persistem neste erro finalmente fixarão uma data para a segunda vinda de Cristo num futuro demasiado longínquo e serão levados assim a descansar numa falsa segurança e muitos se desenganarão tarde demais. A história do antigo Israel é um exemplo frisante da história passada dos adventistas mileritas. Deus guiou seu povo no movimento adventista, assim como guiara os filhos de Israel ao saírem do Egito. No grande desapontamento fora provada a sua fé, como foi também a fé dos hebreus no Mar Vermelho. Houvessem ainda confiado na mão guiadora, que com eles estivera na sua experiência anterior, e teriam visto a salvação de Deus. Se todos os que trabalharam unidos na obra de 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz ter-se-iam derramado sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados. A obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção do seu povo. Não foi vontade de Deus que os filhos de Israel vagueassem durante 40 anos no deserto. Desejava ele levá-los diretamente à terra de Canaã e ali os estabelecer como um povo santo, mas não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus capítulo 3, verso 19. Por sua reincidência e apostasia, pereceram os impenitentes no deserto, e levantaram-se outros para entrarem na terra prometida. Semelhantemente, não era a vontade de Deus
que a vinda de Cristo fosse tão demorada e que seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. A incredulidade, porém, os separou de Deus. Como se recusassem a fazer a obra que lhes havia designado, outros se levantaram para proclamar a mensagem. Usando de misericórdia para com o mundo, Jesus retarda sua vinda para que pecadores possam ter oportunidade de ouvir a advertência e encontrar nele, em Jesus, refúgio antes que a ira de Deus seja derramada. Hoje, como nos séculos anteriores, a apresentação de qualquer verdade que reprove os pecados e erros dos tempos suscitará oposição. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3:20. Ao verem os homens que não podem sustentar sua atitude pelas escrituras sagradas, decidir-se-ão muitos a manter as suas ideias a todo custo e com espírito malévolo atacam o caráter e intuitos dos que permanecem na defesa da verdade impopular. É o mesmo expediente que foi adotado em todos os tempos. Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel. Jeremias foi acusado de ser o traidor. O apóstolo Paulo foi acusado de profanar o templo. Desde aquele tempo até hoje, os que desejam ser fiéis à verdade têm sido denunciados como sediciosos, como hereges ou facciosos. Multidões que são demasiado incrédulas para aceitar a segura palavra da profecia receberão com ilimitada credulidade a acusação contra os que ousam reprovar os pecados em voga. Este espírito aumentará mais e mais. E a Bíblia claramente ensina que se aproxima um tempo em que as leis do Estado se encontrarão em tal conflito com a lei de Deus que quem desejar obedecer a todos os preceitos e mandamentos de Deus deverá afrontar o opróbrio e o castigo como malfeitor. Em vista disso, qual é o dever do mensageiro da verdade? Concluirá ele que a verdade não deve ser apresentada, visto que muitas vezes seu único efeito é levar os homens a se evadirem dos seus requisitos ou a eles resistir? Não, não mesmo. Os mensageiros da verdade não têm mais motivos para reter o testemunho da palavra de Deus, porque esta levanta oposição do que tiveram os primitivos reformadores. A confissão de fé, feita pelos santos e mártires, foi registrada para o benefício das gerações que se seguiram. Aqueles vivos exemplos de santidade, firme integridade, vieram até nós para infundir coragem nos que hoje são chamados a estar em pé como testemunhas de Deus. Receberam graça e verdade não para si mesmos, mas para que, por seu intermédio, o conhecimento de Deus pudesse iluminar a terra toda. Tem Deus proporcionado luz aos seus servos nesta geração? Sim, então devem eles deixá-la brilhar sobre o mundo. Antigamente o Senhor declarou a alguém que falava em seu nome, dizendo: a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos. Não obstante, disse Deus: tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ezequiel capítulo 3, verso 7, capítulo 2 e verso 7. Ao servo de Deus, no presente é dirigida esta ordem: levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Tanto quanto as oportunidades permitirem, cada um que recebeu a luz da verdade se encontra sob a mesma responsabilidade solene e terrível em que esteve o profeta de Israel, a quem viera a palavra do Senhor dizendo: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás. Se tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas, quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma.
Ezequiel 33, versos 7 a 9. O grande obstáculo, tanto para a aceitação como para a promulgação da verdade, é o fato de que isto implica incômodo e vitupério. Este é o único argumento contra a verdade que os seus defensores nunca puderam refutar. Mas isto não dissuade, não leva os verdadeiros seguidores de Cristo ao desânimo. Não, estes não esperam que a verdade se torne popular. A verdade nunca foi popular. Estando convictos do dever, aceitam deliberadamente a cruz, contando juntamente com o apóstolo Paulo que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, 2 Coríntios 4:17. Tendo, como alguém da antiguidade, por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, Hebreus 11:26. Unicamente os que, segundo o coração, se fazem servos do mundo, qualquer que seja a sua profissão religiosa, é que agem em matéria de religião por expedientes em vez de agirem por princípios. Devemos escolher o que é direito porque é direito e com Deus deixar as consequências. A homens de princípios, fé e ousadia deve o mundo às grandes reformas que ocorreram. Por tais homens tem de ser levada avante a obra da reforma para o nosso tempo. Assim diz o Senhor: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Isaías 51, versos 7 e 8. Queridos, a verdade sobre o santuário celestial, a verdade sobre a santa lei de Deus, os 10 mandamentos, ela ficou por muitos séculos pisada, desprezada. Mas Deus restaurou esta luz maravilhosa sobre a santidade da sua santa lei. E Deus nos deu a incumbência, a missão de pregar isso para o mundo. A solene e terrível mensagem do terceiro anjo não fala somente da ira de Deus sem misericórdia sobre os que recebem o sinal da besta, mas esta mensagem também fala: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Você está sendo convidado por Deus para fazer parte deste remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Aleluia! Fique com a bênção e a paz de Jesus.